Boa tarde, que alegria estar aqui com vocês nessa tarde tão especial. Eu sou o Rafael de Barros e hoje estou com vocês para celebrarmos juntos o primeiro aniversário do Professoria. Vamos falar sobre os impactos e resultados desse último ano que teve interação com professores e estudantes. E acompanhe nossa live até o final, porque nós teremos novidades. Para quem ainda não conhece a Professoria, ele é um recurso integrado à plataforma educacional digital eRio, que inclusive está disponível para todos os professores e estudantes da rede estadual do Rio de Janeiro. Falando mais precisamente da Professoria, ela combina inteligência artificial com a atuação de professores especialistas. É uma ferramenta que busca apoiar a prática pedagógica dos educadores e oferecer suporte contínuo e personalizado a estudantes, por meio de encontros ao vivo, curadoria de conteúdos e atendimento a dúvidas. A IA está disponível 24 horas por dia. Já os professores especialistas estão à disposição nos encontros ao vivo. Basta consultar a agenda de cada um, que está disponível na eRio, e se programar para participar das interações assíncronas dentro das áreas destinadas a dúvidas e conteúdos sugeridos. A Professoria é feita de tecnologia, sim, mas, acima de tudo, é feita de pessoas. Por isso, hoje, nós vamos relembrar como tudo começou, como essa ideia cresceu, ganhou forma e se tornou parte do dia a dia de tantos professores e estudantes da nossa rede. Aqui, no nosso estúdio, no Rio de Janeiro, temos a alegria de receber a professora Joilza Rangel, subsecretária de Gestão de Ensino da Secretaria Estadual de Educação do Rio de Janeiro. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos os nossos colegas da rede pública de educação, todos os estudantes dessa rede. E é também uma alegria imensa estar aqui, estreando este estúdio e comemorando um ano do Professoria. A professora Flávia Costa, superintendente pedagógica da SEDUC. Boa tarde, professora. Boa tarde a todos que estão nos assistindo, professores, diretores, alunos, regionais, nossa equipe da secretaria. Hoje é um dia de celebração, estamos aqui com uma alegria imensa de poder estar contando aí com essa rede, que vem trabalhando com essa ferramenta. E também o professor Marco Saliba, o mais antigo colaborador do Grupo Eureka. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, a todas, aos nossos professores, aos nossos estudantes, a toda a equipe da gestão da SEDUC. Obrigado pelo convite de inaugurar esse espaço lindo, comemorando um ano do Professoria. Tem sido dias muito emocionantes e gratificantes no trabalho aqui no Rio de Janeiro. Vamos falar um pouco disso daqui a pouco. Minha vontade já é começar a falar, mas eu vou ficar quietinho. Gente, bem-vindo, bem-vindas. É uma honra receber aqui conosco a professora Joilza Rangel, que tem sido uma liderança fundamental em tantas frentes da educação no nosso estado. Professora Joilza, sua atuação firme, sensível e comprometida tem inspirado milhares de educadoras da rede. Muito obrigado por estar conosco nessa celebração tão simbólica. O que representa para a rede estadual de ensino uma ferramenta como a Professoria? Qual é o impacto simbólico e prático de oferecer inteligência artificial unida com professores especialistas a serviço da educação pública, especialmente no fortalecimento da aprendizagem, da inovação em sala de aula e da valorização do trabalho docente? Então, eu não posso deixar de iniciar, todo esse trabalho justificando a sua importância, sem me dirigir ao professor Marco Saliba, que é o nosso grande parceiro e idealizador para chegarmos a esse momento. O professor Marco, ele lê nas nossas entrelinhas, E quem ganhou todo esse presente foi a nossa rede de educação. Cada um dos nossos professores que hoje estão muito mais incentivados a desenvolver esse trabalho e ganhar mais tempo, porque eles podem acessar a nossa plataforma e verificar que na Rio eles têm atividades que eles podem utilizar no seu dia a dia, na sala de aula.
eles podem levar atividades para a sala de aula e discuti-las com os seus alunos. Enfim, uma série de oficinas que podem ser desenvolvidas através de todo o acesso à plataforma. O Professoria, ele veio mais ainda fazer com que os nossos estudantes, porque hoje a Maria de Fátima, que é a inteligência artificial, a principal, né, desse trabalho, ela é uma paixão não só dos professores, mas de cada estudante que acessou a plataforma e que teve a oportunidade de conhecer a Maria de Fátima. Nós temos certeza que nós iremos, a cada dia, ter mais e mais acessos ao Professoria pela grande importância que ele teve nesse ano de atividades, né? O fato da gente ter os professores que são profissionais de educação em áreas específicas, por trás da professoria, isso fez toda a diferença para que a gente hoje tenha um trabalho realmente inovador na nossa rede, né, à disposição de todos os nossos professores e estudantes. É importante que a gente ressalte que para que tudo isso pudesse acontecer, toda a nossa equipe SUGEM foi muito importante. Então, eu quero agradecer a minha superintendente pedagógica, a professora Flávia, toda a equipe nossa da superintendência pedagógica, cada um dos nossos regionais, nossos diretores, com todos os seus times regionais, porque são eles a primeira estrutura de ponte entre as nossas unidades escolares, né, e a Secretaria de Educação. Então, hoje a gente vê um trabalho que certamente ele não está concluído, né? Nem todos ainda têm acesso, estão atuando, embora esteja disponível, mas não estão acessando ainda todos. Mas o sonho é que esse trabalho ele possa realmente ser oportunizado como está para todos os profissionais e que todos eles, todos os estudantes estejam fazendo o seu primeiro acesso e fiquem apaixonados como nós, né, da Secretaria, e aproveitem bastante esse instrumento, essa ferramenta. Bonito. É muito bonito ver como é importante esse grupo de pessoas, né? Imenso, assim, né? É muita gente, né? Muita gente trabalhando há muitos anos, né? Para a gente chegar nesse momento e conseguir ainda querer chegar em mais gente ainda, né? Sabendo que são as pessoas que fazem tudo isso. Né? Com certeza, nós não fazemos nada sozinhos, né? Todos nós precisamos de muitos anjos, muitas asas, muitos personagens para que a gente possa, de fato, alcançar os objetivos. Todo ele, com certeza, a aprendizagem dos nossos estudantes. Que bom. Eu outro dia estava saindo da escola e a professora perguntou para mim, como é que você consegue pensar em tudo isso? Eu não penso em nada, eu só copio. Quem pensa são vocês. É a escuta, é isso, a gente não faz nada sozinho. E em especial o Professoria é uma construção coletiva a partir da escuta do Rio de Janeiro. Nasceu aqui, ela só está nessa plataforma, na eRio. Ela é uma concepção carioca e a partir da escuta. Quer dizer, esse agradecimento que Joilza fez para mim, na verdade tem que fazer para a rede. E em especial, isso eu tenho que dizer, a essa equipe. Por favor, professor, todos os dias eu agradeço a Deus, cada um daqueles que estão lá na ponta, na sala de aula, para transformar a vida do nosso estudante. É isso aí, são eles, é para eles e por eles. E só para dar continuidade no que Marco está falando, né? A gente iniciou o Professoria como uma ferramenta pensada para os professores. Isso. Ele era uma ferramenta para auxiliar os professores nas suas dores, nas suas angústias, no seu dia a dia, o dia a dia pedagógico solitário, né? Que às vezes ele até faz uma troca com um colega da escola, mas que devido aos tantos afazeres e cumprimento de horário, da carga horária que é grande, né? O trabalho é grande para o professor,
professor, ele não tinha como, surgiu uma dúvida na sala de aula, surgiu um problema, e ele estava sozinho na solução daquele problema. Então, quando o Marco pensou nessa ferramenta, ele pensou para essa solução. Aí a escuta é realmente importante, né? Porque foi da escuta na Expotec, um evento que nós fizemos de ciência tecnológica, de feira tecnológica, que uma aluna levantou a mão e disse: poxa, mas nós ainda estávamos na grade do ensino médio com nem todos os componentes da base curricular nacional na terceira série, sendo trabalhados no itinerário, mas não efetivamente, né, como componente. Ela levantou e falou: eu estou sem biologia na minha terceira série, e eu estou com dificuldade para estudar para o Enem. Não haveria possibilidade dessa ferramenta me ajudar, já que vocês têm essa ferramenta? Daí, imediatamente após isso, Joilza chamou uma reunião, conversou com o Marco para que a gente visse a possibilidade de abrir a ferramenta para os estudantes. E foi daí que surgiu a professoria também para o estudante. Então, esse processo de escuta, ele evolui e até, vamos dizer assim, de uma forma que deixa a ferramenta maior, deixa a ferramenta mais poderosa, porque ela vai envolvendo vários atores. Hoje mesmo, eu fui proibido de antecipar, mas nós vamos ver várias inovações do Professoria que são pedidos dos professores, tanto das formações presenciais desse ano, quanto das nossas visitas pedagógicas que nós estamos fazendo aí já há quase 4 semanas, acho que estamos entrando na quarta semana. Já é evolução a partir do uso e do pedido deles. Então, é isso, é uma ferramenta que vai crescer muito ainda. Ela vai fazer 2, 3, 10, 15, 20 anos. Que bonito, caminhando também e seguindo escutando, né? Claro. Como a professora certeza, vem que eu te conto no caminho. Nós estamos aqui com a professora Flávia Costa, que já começou contando para a gente que tem uma atuação comprometida e atenta e tem sido decisiva na concretização de muitas das ações que hoje a gente está celebrando aqui, né? Em sua experiência com a sala de aula e com os professores da rede estadual, como você vê que a ferramenta de professoria tem sido utilizada na prática, na sala de aula, por esses professores, e que mudanças concretas ela tem trazido para o planejamento das aulas, o engajamento dos alunos e o dia a dia do ensino? E como que a gente pode ampliar isso, já que começamos a falar de como vai crescer? Então, aí vou fazer como Joilza, né? Antes de começar a falar sobre a ferramenta em si, como ela pode ser desenvolvida na sala de aula, eu queria agradecer muito ao professor Marco Saliba, que é um professor, né? Que por isso eu acho que está tão, vamos dizer, aberto a ouvir o que a Rede Estadual de Ensino do Rio de Janeiro precisa, o que a Rede Estadual do Rio de Janeiro sente necessidade, sente que agrega, né, para o fazer pedagógico. Então, um agradecimento, porque não há nada que nós da Secretaria, Joilza está aqui presente comigo, que a gente peça para agregar na ferramenta, agregar no trabalho, que ele não faça. Então, muito obrigada por essa atenção aí, principalmente a toda a nossa rede, né? Eu tenho certeza que ele faz isso, não é pela Secretaria de Estado de Educação, claro que também pela gestão, mas é principalmente pelos alunos que, como professor que pelos alunos que utilizam tudo que ele bota na rua e que a gente está botando aí como prática da Secretaria. E agradecer muito a minha subsecretária, né, Joilza Rangel, que favorece aí que a gente possa desenvolver juntas esse trabalho, né? Não há nada que a gente conquiste, que a gente faça, que não tenha troca. Então, a gente faz uma troca diária desse trabalho, de tudo que é desenvolvido, na sua experiência aí de muitos anos de rede, né? Contribui ativamente o tempo inteiro para que a gente coloque essas ações na rua e para que a gente desenvolva essas ações que a gente acredita, como professor, que estamos ofertando condições, equidade, para que o aluno da escola pública, para que o professor da escola pública venha cada dia mais alcançando ferramentas e oportunidades. Os alunos, oportunidades, e os professores, condições de trabalho, tá? Então, assim, eu digo que o Professoria hoje, né, ele é uma ferramenta de ponta
que o professor tem em sua sala de aula, porque com o uso da tecnologia artificial, ele pode, essa tecnologia, né, com professores mediadores, né, porque não é tecnologia pela tecnologia, com um grupo, porque nada se faz sozinho, e atrás disso tem um grupo de professores mediadores, né, que auxiliam o professor, desde uma dúvida, desde uma dificuldade que ele encontre na sua sala, até a construção do seu plano de aula, uma série de percursos que ele pode fazer formativo, uma série de atividades que ele pode estar construindo nessa ferramenta para desenvolver na sua sala de aula. Para os alunos, o aluno pode, essa ferramenta ela é potente no desenvolvimento diário das suas atividades até de casa. O aluno está com uma dúvida, ele vai lá no professoria para ter um auxílio dessa dúvida. Muitos não podem ter um professor particular, né? Mas olha aí uma ferramenta, que é uma ferramenta tecnológica de um auxílio de um professor, com uma gama de professores ali preparados, né, para dar esse suporte pedagógico a esses alunos. Então, eu vejo hoje como uma ferramenta potente de trabalho nas salas de aula, né? Claro que com a mediação dos nossos professores, com muito respeito, como professora que sou desta rede, né? Com muito respeito ao nosso professor e o que o nosso professor desenvolve em sala de aula, através da mediação e condução dele, é uma ferramenta potente para agregar nesse processo na sala de aula. E vejo essa ferramenta com possibilidade, já que ela é uma ferramenta que ela vai se moldando às nossas necessidades, eu vejo ela como uma ferramenta potente para toda e qualquer dificuldade, problema que o professor possa vir a encontrar aí, qualquer desafio que ele venha encontrar nessa trajetória dele na sala de aula, que essa ferramenta auxilie ele. E, como o Marco agora, né, ainda faz um processo de estar indo fazer essa escuta, o Marco e a equipe, né, fazer essa escuta na escola, isso vem agregando ferramentas a essa... vem agregando várias inovações a essa ferramenta que já é potente, mas que a cada dia pode se tornar mais potente, pode auxiliar mais o nosso professor nesse processo. E acho que tem uma coisa que eu sempre enfatizo e que me dá uma felicidade muito grande. Nós estamos falando de escola pública, nós estamos falando de educação pública, de educação para milhares. Nós não estamos falando de escola particular. E aí nós estamos oferecendo para essa rede o que há de mais moderno. Olha esse estúdio, olha esse equipamento. Hoje nós teremos uma apresentação aí da estrutura do professoria, que cresceu junto com a ideia, a partir da interação. Quer dizer, é tudo feito da melhor qualidade para a escola pública. Marco, eu acho que nós que somos oriundos dessa escola, não temos como não ser apaixonados por fazer com que a educação, cada dia, ela ganhe mais e mais instrumentos e ferramentas e que possam fazer com que o nosso aluno perceba que a inovação pode chegar a ele. Claro. Né? Eu repito todos os dias, se nós somos frutos dessa rede, né? E vemos tantos daqueles que passaram por nós hoje brilhando, por que não fazer essa escola cada dia ser melhor, claro, ser mais participativa, ser mais comprometida com esse estudante para que ele possa ter grandes oportunidades de brilhar, e, né? sobretudo, orgulho da nossa educação. Eu acho que orgulho da sua escola, da sua... né? Cristalizou-se um discurso de que a educação pública não presta. Presta sim. Tem muita coisa boa sendo feita. Sim. Tem problema? Tem, como a rede particular também tem. Nós temos muitos professores talentosíssimos, eu estou vendo, Joyce, estudantes muito criativos, e a gente não pode deixar de oferecer para eles grandes oportunidades como essa. Esse espaço aqui, que você sabe como ninguém, que ele está maravilhoso, né? E nós também temos que agradecer a você, né? Mas o MEC está entendendo que a educação pública, ela começa na educação básica. Sim, claro. Não pode só pensar em mandar recurso
para a educação universitária, né, Claro. de nível superior. É lá no começo. Então a gente precisa investir, sobretudo, nas creches, na educação infantil, É isso mesmo. lá no F1, A base, F2. viu? Pois é. Porque para se formar um bom cidadão, um bom profissional, isso perpassa pela com escola, e certeza. perpassa desde lá do maternal, da creche, todo esse E processo também até o passa ensino médio, pela até o ensino superior. valorização dessa imagem da escola pública. Eu acho que eu tenho brigado muito com isso e estou numa luta no Instagram, que agora eu estou na comunicação, de mostrar o que é bom, porque tem muita coisa boa, cara. Só sai notícia ruim da educação, não é assim, não. Nós temos tem um muita trabalho coisa de maravilhosa. muita competência e que tem que ser mostrado. É isso aí. Marco, vocês falaram alguns momentos aqui, então a pergunta vai por aí. Que está acontecendo, então, visitas presenciais nas escolas, né? Que é o momento de aprofundar a escuta, esclarecer dúvida e apresentar na prática os materiais pedagógicos, a plataforma Rio e, claro, a própria professoria no cotidiano escolar. Conta pra gente, como que tem sido essas andanças pelas escolas, quais histórias, dúvidas, descobertas vocês têm encontrado nesse contato direto com a escola e como essas visitas têm ajudado a transformar esse conjunto de recursos, os livros, a plataforma, materiais e interação com os especialistas em ações vivas no dia a dia da escola. Bom, primeiro eu quero começar agradecendo a equipe da Secretaria, Joilza, Flávia e todo o pessoal, porque não se faz nada sozinho. A gente consegue trabalhar da maneira que a gente trabalha porque tem alguém que está aí por trás com toda a receptividade, todo o apoio, toda a estrutura e, fundamentalmente, o comprometimento com a educação que a gente precisa. Isso aqui é um encontro de pessoas que amam a educação pública, que acreditam na educação pública e que vamos dar o sangue até conseguir que todos os estudantes tenham aprendizagem com eficiência. Isso é gratidão eterna. Agradecer a minha equipe, não é fácil trabalhar comigo. Hoje já dei 3 gritos com um monte de gente, desculpem-me. Sempre peço desculpas no fim do Grito dia. carinhoso. Grito carinhoso. Cheio de afeto. Mas as visitas nas escolas, elas nasceram da própria necessidade de evolução do trabalho. Quer dizer, nós estamos no 2º ano e nós precisamos, mais do que tudo, nos aproximar mais, principalmente dos professores, dos outros componentes curriculares, porque nas formações vai o de língua portuguesa e matemática e os outros não, né? Por uma questão de logística, a rede é muito grande, você não pode esvaziar a escola. Então, vamos até a escola para mostrar, disponibilizar, ofertar para esses professores também a oportunidade de conhecer os materiais. Mas também surge de uma questão assim, todas as nossas ferramentas, a nossa solução educacional, o centro da nossa experiência é o educador. O educador precisa mediar tudo isso. Se eu tenho professoria que o aluno entra, o professor precisa estar mediando isso, porque a educação se faz com mediação do educador. Sozinho, o aluno não aprende com efetividade, né? E o que está acontecendo? Nós estamos num movimento de crescente de alunos na plataforma, principalmente no Professoria, quando o Professoria se dispõe a ajudar no Segunda Chance, fizemos aulões do Enem, fizemos vários suportes aí para outros movimentos da rede, os alunos começaram a entrar. Então, a ideia de ir até a escola é também para o professor mediar essa incursão do aluno por essa aprendizagem híbrida, né? E assim, é emocionante. Eu estou vivendo, acho que a fase mais feliz da minha vida. As fotos mostram isso, né? Porque eu fico feliz. Ontem eu saí 10 horas da noite de uma escola da Metro 6, professor Alberto, na Escola Estadual Alberto Rangel. Uma escola só de educação de jovens e adultos. Hoje já pedi até uma matrícula no estado para trabalhar nessa escola. E a cada escola que eu vou é uma paixão, é uma descoberta. Ver os professores conseguindo acessar, e aí entra uma coisa muito legal. Eu costumo dizer isso no meu editorial sempre. A minha escola, eu estou aqui hoje falando com essa segurança, eu falo para 5.000 pessoas, para 4.000 pessoas, eu me ponho no Maracanã que eu consigo falar. Por quê? Porque a minha escola pública me deu essa segurança. A minha escola pública, as recordações que eu tenho é de sucesso.
Eu lembro dos meus professores. Eu lembro quando eu terminei de conseguir ler o alfabeto, que a dona Ed, falecida dona Ed, me colocou lá na frente, que eu fui o primeiro a terminar o alfabeto, para recitar para o resto da turma. Eu tenho essa memória de sucesso. Isso vai dando segurança. Então, ver o professor experimentando o sucesso da plataforma, o olho dele brilha, que é o mesmo sucesso que o nosso aluno precisa voltar a experimentar. A escola precisa voltar a ser um ambiente de sucesso, não de fracasso. Então é por isso que nós estamos olhando para os que ficaram para trás, por isso que nós temos que olhar para os que não estão conseguindo. Isso é a recomposição das aprendizagens. E a visita à escola é para colocar todo mundo na mesma página. É o período mais feliz da minha vida. Os professores estão participando e com sugestões fantásticas. Hoje nós já vamos ter uma palhinha de tudo que está mudando por causa deles. Eu acho que foi a atitude mais acertada. E encontrar esse educador, ouvir dele o que ele está precisando, como que o material está, o que precisa mudar, é fazer de verdade educação. Porque eu só acredito em educação com contato humano. E essa presença na escola, né? Eu acho assim, esse contato com o estudante, isso revigora a gente. Olha, hoje eu comecei meu dia visitando uma escola, né? Fui acolhida pelos estudantes da escola, que me levaram à diretora da escola, que me apresentaram os espaços da escola. E, olha, não tem nada mais maravilhoso do que você ver seu estudante motivado, querendo aprender, sabe, estimulado, falando da escola dele, apaixonado pela escola dele. Isso não tem preço, gente. E quando professores e estudantes, né, veem sentido na ferramenta, sem intencionalidade no processo, a construção da aprendizagem é muito mais tranquila, porque é quase como se fosse um acordo, né? Eu entendi o que eu preciso aprender e você entendeu como eu preciso aprender. Sim. Então, quando você casa isso, que é o que a gente vem tentando aí com essas alternativas pedagógicas, quando a gente consegue casar isso e levar um aluno que às vezes está em defasagem de 4 anos, de 5 anos, a gente tem muito na rede, né, Joilza? Que é muito triste pensar que um aluno quer ficar numa rede de 5 anos. Ele não quer ficar numa rede, gente. Ele quer ser feliz, ele quer terminar os estudos dele, ele quer ter oportunidade profissional, ele quer ter oportunidade de galgar uma universidade. Por que não? Mesmo que ele tenha tido durante a caminhada dele na educação básica trajetórias de fracasso em alguns momentos, ele quer conquistar o sucesso. Ele quer ter essa... Sim. Então, é muito gratificante para a gente, né, que já vai vendo resultado, quando a gente vê aquele trabalho desenvolvido na escola e a gente vai olhando para aqueles estudantes que tinham uma trajetória de fracasso carregada por um certo período de tempo, e a gente vai vendo ele evoluindo, e quando ele evolui, parece que é um processo automático. Ele estava estagnado, ele evolui, ele, consequentemente, o processo dele de evolução vai sendo como se fosse quase uma motivação. Ele precisava de uma motivação para continuar acreditando nele mesmo, que ele é capaz de aprender, porque eu não digo que é um processo que o professor não ensinou, eu acho que é um processo de estagnação mesmo do ser. Ele mesmo não acreditava nele. Ele experimentou o fracasso e acha que para ele só resta o fracasso. Quando ele volta a ter essa vivência do sucesso, e aí melhora até a relação professor-aluno, né? Porque essa vivência traz... Então, acho que essa ferramenta, ela proporciona a nós, professores, né? Eu me incluo, porque sou uma professora e vivencio, né? Eu digo que estou como superintendente, mas o que eu sou é uma professora, né? Quando a gente vê esse aluno ter a oportunidade de aprender, e esse aluno vê na gente a oportunidade dele ter esse aprendizado, é um casamento que a gente passa a ter até amigos, né? A gente passa a ter... Ele vê a gente como referência, né? E a gente passa a ver ele com os olhos de alegria e de felicidade, porque a gente conseguiu o sucesso dele. Então, eu acho que esse momento, né, está sendo único, e eu vejo que
a Secretaria de Estado de Educação ter oportunizado isso, né? Acho que para a nossa rede é uma rede pública, uma rede que é de alunos carentes, né? Com muitas dificuldades, com muitos problemas. A gente sabe que tem muitas dificuldades, muitos problemas. Uma rede grande, com uma série de divergências, de problemas mesmo. Mas, quando a gente consegue começar a ver que o processo de aprendizagem está fluindo na sala de aula, com uma melhoria, alunos 4 anos sem conseguir passar de ano, e ele está galgando a outra série, outro ano. Gente, isso traz uma alegria que eu acho que vale por tudo. Professora Flávia, a senhora falou uma palavra que eu acho muito bonito dela estar próxima da ideia de aprendizado, que é a alegria. Então, acho que trazer a ideia de quando a gente vai para a aula, a gente vai aprender uma coisa, isso vai trazer alegria, é muito bonito, porque aí depois você tem vontade de ler de novo, né? Você tem vontade de ler de novo. E aí você cria essa esperança de que você vai conseguir, né? Claro. Você vai aprender uma coisa que você não estava entendendo. Exatamente. Eu acho muito bonito essa ideia do aprendizado não estar num lugar de sofrimento, mas de alegria. Isso. E aí, dizendo da alegria, a gente está aqui para comemorar. E as comemorações, geralmente, elas são repletas de alegria, né? E eu vou trazer alguns números que a gente teve nesse ano, que deixa a coisa mais bonita ainda, assim. Porque em apenas um ano, a professoria se transformou numa importante contribuição do uso da inteligência artificial com a mediação humana. Então, olha só que lindo. São 22 temas de professorias. Desses, 12 são voltadas exclusivamente para os educadores, que como foi que a professora Flávia e o professor Marco comentaram, que foi como começou, né? Oferecendo apoio direto à prática pedagógica em áreas como alfabetização, recomposição de aprendizagens e educação inclusiva. 10 são para os estudantes, com foco nos componentes curriculares e projetos especiais, e não para por aí. Foram mais de 100 mil cliques registrados na área de professoria dentro da plataforma eRio. Cerca de 600 atendimentos por semana, no auge do uso, entre perguntas, encontros e sugestões pedagógicas. Apenas para o Professoria Segunda Chance, registramos 54.510 visualizações, 4.480 usuários impactados e 91 encontros pedagógicos ao vivo. Centenas de encontros ao vivo realizados com escuta ativa, troca entre pares e discussões sobre temas urgentes da sala de aula. E o mais importante, educadores e estudantes impactados que participaram ativamente dessa jornada. Esses números são expressivos, mas o que eles revelam é ainda mais potente. A rede se mobilizou, interagiu e fez da professoria um espaço de pertencimento, formação e construção coletiva. E é sempre bom lembrar que atrás de cada número desse é uma pessoa acessando e fazendo uso da plataforma, né? Então, gente, a gente chegou no momento da surpresa que a gente tem para vocês, que agora a gente vai lá para São Paulo, nos estúdios da professoria, conhecer algum dos professores especialistas que fazem parte dessa iniciativa e mais. Vamos contar uma super novidade. Eu estou com a professora Cristina Juliano. Tudo bem, professora? Estamos aqui querendo conhecer mais dos bastidores da professoria. Agora é com vocês aí em São Paulo. Teve, assim, de avanço muito significativo foi realmente na parte tecnológica. Nós ganhamos uma estrutura fantástica para contribuir com o nosso trabalho de elaboração aí de projetos com os professores da rede. Quem vai contar um pouquinho desses bastidores para a gente vai ser a professora Beatriz Pontes. Olá, educadores e estudantes da nossa rede. Que bom ter vocês aqui com a gente hoje. A professoria está no dia a dia de vocês, oferecendo conteúdo. Nossa, esse retorno atrapalha o retorno da nossa fala. A gente está aqui num lugar que talvez muitos de vocês não conhecem. Vamos lá conhecer comigo? Hoje viemos provar para vocês
que a professoria é além do digital. A gente tem casa, corredores e salas cheias de gente trabalhando para que a gente consiga fazer as aulas acontecerem ao vivo. Bem-vindos aos bastidores da professoria! A professoria conta com uma equipe incrível. São 17 professores divididos em áreas e temas para apoiar os professores e estudantes no portal. Professora Isildinha! Oi, professora Bia, tudo bem? Que bom te ver. Oi, tudo bom, gente? Estou aqui hoje, né? Nós estamos trabalhando aqui na professoria que tem sido um grande desafio desde o início, desde o ano passado. Nós começamos nos encontros pedagógicos em casa, não tínhamos estrutura que estamos tendo hoje, mas nós tínhamos toda a estrutura pedagógica, reuniões, os professores, nós discutimos muito para como seria esses encontros, né? Mas o que nos mostrou, que trouxe uma grande satisfação, acho que para todo mundo, foi o Segunda Chance. Você foi uma das nossas primeiras professoras do portal, então o Segunda Chance te marcou demais, né? Marcou porque eu acompanhei, eu tive assim o prazer de acompanhar realmente essa participação, de responder também algumas perguntas, né? Mas de ver a vontade desses estudantes de caminhar. Obrigada, Zildinha. Bom te encontrar. Você, professora, também uma excelente professora aqui. Obrigada. Então vamos continuar o nosso tour, né, aqui pela sala da professoria. A gente tem outras salas multimídia com outros materiais ainda bem interessantes que a gente usa no nosso dia a dia. Professor Jair! Professora Bia! Tudo bem? Como você tá, minha querida? Tudo bem. Bom te ver. E aí, conta pra gente. Você tá usando aqui a sala? Tudo chique? Vem aqui, ó, vou começar minha aula. Mostra pra gente. Já tá tudo cadastrado aqui, ó. Eu coloco minha digitalzinha aqui. Já abriu, já no Professoria, né? Daí eu tenho a nossa câmera ali que a gente aciona ela para que ela comece e a gente pode dar o foco. E é daqui que geralmente eu transmito, que é uma das salas que eu transmito para os professores. Ao vivo? Ao vivo, em cores. Aqui, em cores, exatamente. Que demais. Exatamente. Me conta pra mim, o que você mais curte, né, do Professoria? O que você gostaria de compartilhar com a gente? Olha, primeiro que eu acho Professoria uma ferramenta incrível, fantástica, né? Que eu brinco com os professores que para professores é como se fosse uma sala dos professores estendida e para os alunos é como se fosse uma aula particular, né? E o que eu gosto mesmo é quando o pessoal está online ali, tirando a dúvida, que você traz um tema, 10 pessoas entram online, pergunta aquele tema, ou pergunta outro tema que já gera um outro encontro pra gente. Os alunos também interagem bastante, vêm trazendo as dúvidas. Falam, eu aprendi isso, eu aprendi aquilo, ou como que eu faço isso, como que eu faço aquilo. Então, acho que a interação ao vivo, tanto das professoras, dos professores, como dos estudantes e das estudantes, isso é algo muito rico na professoria, e isso é algo sem preço, é muito legal, é motivante. Assim, né? É o único, né? Você vê que você consegue agregar para qualquer um dos lados, você consegue agregar, então isso é muito legal e muito prazeroso, né, Bia? Muito obrigada pelo seu depoimento, Jair, muito bom. Bia, eu que agradeço, Obrigada. Foi um prazer te ver, a gente sempre se vê, mas que bom te ver hoje Sim. aqui de novo. Sim, sim. Estamos sempre Obrigada. juntos aí, Bia. Bom, essa foi nosso encontro com o professor Jair. A gente tem outras salas aqui com os mesmos equipamentos que a gente consegue fazer um rodízio entre os professores. Somos 17. E temos aqui o nosso último encontro, já que a gente está indo para a nossa conclusão dos nossos bastidores. Olá, professora Silmara! Olá, Bia, tudo bem? Tudo bom? Você pode aí se apresentar para nossos bastidores? Claro. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Silmara Abreu, sou especialista em educação inclusiva. E aí, Sil, o que você conta nesse um ano de professoria? Você está desde quando? Desde o início. Desde o início também, que nem a Isildinha. Então, desse um ano, o que você achou mais interessante que você vivenciou aqui? Como é que foi esse um ano para você? Olha, Bia, eu acredito que a escuta foi, assim, fundamental, né? A gente perceber que a escuta foi importante, né? Tanto a escuta com o professor, quanto com o estudante, porque permitiu que você pudesse concluir ali realmente o vínculo que você criou com ele, né? Não só na perspectiva de responder uma dúvida ali, mas para que o professor, que o estudante soubesse que além
daquela tela tinha um especialista ali que pudesse ter essa criação de vínculo, essa coisa da escuta, e que aquela experiência tornou ali esse vínculo talvez fazia mesmo uma diferença, né? Como no meu CARD, por exemplo, educação inclusiva. Faz uma diferença quando você tem alguém do outro lado da tela te escutando, né? É a voz de alguém que forma, né? Você como formadora, você vê no Professoria um acompanhamento. Assim. É lógico que a gente tem a IA, né, que dá ali a resposta, mas quando você tem uma pessoa do outro lado, capaz de te escutar e te responder ali sobre aquela diversidade, acho que isso foi fundamental. Nossa, que incrível, Sil. Muito bom saber que as pessoas que estão desde o início estão com a gente até agora. Exatamente. Isso é muito bom. É uma troca bem bacana. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Então, pessoal, esse foi o nosso tour pelas áreas aqui da Professoria. A gente teve, então, um encontro com os professores, a sala dos professores. E a gente queria lembrar vocês e agradecê-los que, sem as histórias que vocês compartilham com a gente, as dúvidas e o conteúdo que a gente gera para ajudar vocês dentro da sala de aula, a gente não teria nada disso. A gente quer agradecer esse 1 ano e a gente espera que tenhamos muitos mais com vocês. Obrigada. É isso aí, pessoal. Muito legal, né? Mas olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, toda essa tecnologia também está sendo um desafio para nós aqui, viu? Eu mesma tive uma certa dificuldade em me adaptar com essa câmera que vai para lá, vem para cá, não tá fácil não. Mas a gente segue junto nesse propósito de aprender tudo sobre essa tecnologia para poder oferecer a melhor aprendizagem para os nossos estudantes. E por falar em novas funcionalidades, eu já vou chegar com uma novidade aqui, tá? Agora, você vai poder tirar uma foto, postar na plataforma e a inteligência artificial vai converter esta imagem e vai ler todo o texto que está escrito nela. Então, eu estou falando da redação. E quem vai contar para a gente como é que isso vai acontecer é a minha colega Paula. Olá, professores e professoras. Estou aqui para apresentar para vocês a novidade anunciada pela professora Cristina. A plataforma agora tem a possibilidade de a gente pegar uma imagem e transcrever o texto que está contido nessa imagem. Então, vamos ver como que isso ocorre? Vamos aqui na plataforma, visualizar a proposta, né? A proposta feita. Temos aqui um exemplo, né? Um modelo que a gente pode seguir. Então, vamos falar sobre cidadania e nossa contribuição. Então, como é que a gente vai realizar esse processo? Então, nós vamos vir aqui em responder. Nessa página vai ter a proposta e o que tem de novidade aqui? Antes, a gente podia escrever o texto aqui, mas agora nós vamos clicar aqui para carregar a nossa imagem, né? Vamos nos nossos arquivos, escolhemos a imagem que a gente quer carregar. Espera um pouquinho e aí a imagem aparece na plataforma. Agora nós precisamos fazer o processo da transcrição dessa imagem. Então vamos vir aqui nessa barra, transcrever. Aguardar alguns instantes, né? E vamos verificar como ficou, né? O texto, a imagem virou esse texto, está aqui transcrito. Se a gente tem alguma dúvida se realmente ocorreu essa transcrição, o que nós fazemos? Vamos até lá o texto novamente, né? Meu lugar na sociedade, por exemplo, e vamos olhar se realmente aconteceu isso, certo? A partir daqui, fazer algumas edições nesse texto, né? E usar essa barra de ferramentas aqui. Feito as suas edições, as suas correções, a gente pode salvar esse texto e vamos avançar aqui. Parabéns! A correção será disponibilizada em breve. E aí, nós finalizamos isso. Essa atividade, essa ação dentro da plataforma. Então, aqui nós vamos ter a tela, uma tela que vai trazer algumas considerações sobre o texto transcrito. Então, vamos entender um pouquinho como que é. Tem aqui uma atribuição de nota, alguma pontuação relacionada à produção do aluno, né? Ou de qualquer outra pessoa. Aqui temos a proposta, a resposta do aluno e depois
nós temos aqui algumas considerações da Maria de Fátima, nossa inteligência artificial, que aí ela vai falar um pouquinho mais sobre alguns aspectos que precisam ser olhados e analisados no texto. Além das considerações da Maria de Fátima, o professor também poderá fazer as suas considerações e deixar disponível nos seus cards. Lembrando que todo esse processo também pode ser feito pelo celular. Basta você fotografar o texto, né, a ser transcrito, e isso vai direto para a plataforma, tá? Essas são algumas novidades que a plataforma está oferecendo nesse momento, mas outras vão vir. E quem vai anunciar isso para vocês é a professora Cristina. Obrigada, Paula. Gente, só um detalhe. O texto, ele não precisa ser digitado, tá? Então, pode ser aquele texto escrito à mão mesmo. Você tira a foto, envia e a inteligência artificial vai converter essa imagem em texto. Legal, né? Agora, eu vou ter que ler, porque são tantas novidades, eu não posso deixar passar nenhuma. A primeira delas são as novas professorias, tá? Teremos aí em 2025 as professorias de História, Geografia, Sociologia, Filosofia, Arte, Educação Física e uma de apoio ao evento Alunos Autores 2025. Essas professorias, elas são fruto justamente desse trabalho de escuta que vem sendo desenvolvido nas formações, nas escolas. Todas elas vão ter professores especialistas, conteúdos selecionados e, claro, o mesmo compromisso de escuta e aprendizagem significativa. Estamos desenvolvendo também o Sala dos Professores, tá? Sala dos Professores, que também é uma demanda dos professores, né? Vai ser um lugar de atendimento mais direto entre os professores da rede e o time aqui da professoria. O objetivo é justamente ter um espaço, né, para que haja uma maior troca de experiências, né, de dúvidas, de angústias, de sucesso, né? E, gente, tudo isso só no primeiro semestre. Aguarde que mais novidades virão por aí, tá? Mas a gente quer muito que você faça parte disso, porque sem você, a gente não existe, né? E só para mostrar como, de fato, vocês são parte disso, agora eu vou apresentar para vocês a nossa nova persona, tá? Ela foi inspirada em uma agente de leitura, Mariá, que esteve conosco em uma das nossas formações. Então, entre em contato, mande sua mensagem, mande sua dúvida, sua ideia, que nós estamos aqui para isso. Mas se você pensa que a live acabou, ainda não. A gente vai voltar lá para o Rio e eu quero saber do Rafael o que os nossos convidados pensaram de todas essas novidades. Diga lá, Rafael. Que lindo saber disso tudo, né? A gente vai aproveitar esse momento para olhar um pouco para frente. Vamos aproveitar esse momento de novidades e olhar para frente. Então, eu queria saber o que a gente ainda pode construir. Como fortalecer ainda mais essa rede de apoio, escuta e inovação. Quero convidar meus participantes aqui nos estúdios para compartilhar as expectativas, desejos e ideias para o futuro do Professoria. O que vocês sonham para esse espaço nos próximos anos? E vamos começar contigo, professora Joilza. Olha, eu estou assim, muito impactada pelas ofertas de hoje, né? Essa professoria dos alunos autores, isso é um sonho. Isso é um sonho que a gente está colocando para os nossos estudantes, onde eles vão ter a oportunidade de escrever seus textos, né? Ao final, a gente espera que tenham muitos e muitos e muitos estudantes produzindo textos, que a gente possa fazer uma seleção justa e que daí a gente possa lançar esse livro assim maravilhoso com os nossos estudantes, né, os nossos alunos autores. Eu não consegui nem pensar no que poderia me dar
mais alegria do que estar vivendo esse momento. Eu acho que essa sala para os professores também vai ser algo muito interessante, que vai ter uma produção muito legal para que esses professores, né, possam ajudar os seus estudantes. E o que eu desejo mesmo, sabe, o meu sonho é ver todos os estudantes, os nossos 600 mil, acessando professoria, aproveitando este material que a gente está oportunizando, que cada vez mais os professores possam se sentir parte desse processo, porque eles são os verdadeiros protagonistas. E essa oferta toda é para agregar mais e mais oportunidades para eles não estarem tão cansados da sua labuta diária, né? Então, as atividades que a gente propõe, todos os conteúdos que estão dentro da professoria, né, que os colegas que estão por trás da professoria, podem, né, produzir para esse professor. Então, é que eles possam, de fato, se sentirem contemplados e que a gente pudesse ter todos os professores tendo essa oportunidade, né? Queria agradecer muito ao professor Marco, agradecer a minha secretária de Educação, porque se não iniciássemos esse processo de conhecimento desse material, que foi oportunizado, né, pela SEDUC, pela professora Roberta, nós não teríamos a oportunidade de conhecer o professor Marco, que tem cada dia mais realizado os sonhos dessa rede, né? Não são os sonhos da professora Joilza dessa rede há mais de 40 anos, mas os sonhos dos professores, dos educadores, dos estudantes dessa rede, né? Então, eu quero dizer que meu sonho é expandir cada dia mais o acesso e as oportunidades de professoria para todos os nossos profissionais. Agradecendo também, né, que eu acho que não vou ter oportunidade de falar mais, todos os meus colegas da SUGEM, da SEDUC, que fazem parte desse processo de fazer com que a educação do Rio de Janeiro realmente evolua, produza conhecimento, produza aprendizagem, transforme os estudantes dessa rede. E assim, antes de falar do sonho, eu quero pontuar que todas essas inovações são frutos da escuta dessas visitas às escolas que nós iniciamos há 3 semanas atrás. O Sala dos Professores foi muito interessante, porque eu digo sempre que nós estamos indo para que ele se aproprie e mediem melhor o aluno usando essa ferramenta. Como que eu vou falar com o professor Jair de matemática? Você entra lá no Professoria Aluno, porque a matemática está lá no Professoria Aluno, chama ele numa dúvida e fala que você quer que ele atenda 4 alunos seus que estão com dificuldade, ou quer que ele acompanhe a sua turma na mediação de um trabalho. E eles me diziam assim, mas isso é dúvida, não é o lugar de eu conversar com o professor. Até que uma professora disse, vamos resolver isso? Cria um botãozinho ali, Sala dos Professores, que eu entro ali e faço o chefe. Resolveu, cara. Aí eu já cheguei lá em São Paulo e falei, vai ter Sala dos Professores. Um botãozinho. Isso que o Marco está falando é muito interessante quando você faz essa pergunta do que a gente espera, né? Dessa ferramenta e das possibilidades dessa ferramenta. A gente não para pensar o que a gente espera. Essa ferramenta, ela vem da construção do que diariamente a gente vai fazendo, né, com esses professores, com essas equipes pedagógicas, com esses diretores, com esses alunos, nessa escuta, né, que eu acho que educação hoje se tornou, acima de tudo, esse processo de escuta. Você precisa estar pronto para ouvir o outro, ouvir o aluno, ouvir o professor, ouvir o diretor. Então, é um processo que se cria na escola e que vem para a gente. Então, a gente não sabe o que a gente espera, a gente não tem essa perspectiva. Eles fazem as sugestões dentro das necessidades deles e a gente vê a viabilidade de concretizar aquilo
que vai solucionar o problema deles. A gente está aqui a serviço do problema deles, né? Então, a gente, na verdade, a gente não consegue nem pensar o que a gente espera próximo para fazer com essa ferramenta. Acho que as possibilidades são enormes e a construção vem da nossa rede. Então, isso que é o que eu acho que é mais importante. Então, se me perguntar, e gostei de Marco falar isso, acho que o que eu espero é que cada vez mais o nosso professor, o nosso aluno, faça uso, até a nossa equipe diretiva, porque pode ter alguma ferramenta que ela esteja precisando, que a gente venha colocar nessa professoria, claro, que a gente venha fazer uma troca com os gestores, não sei. Então, que cada vez mais eles potencializem essa ferramenta, né? E que a gente possa ofertar o melhor no desenvolvimento do trabalho e no aprendizado do aluno. E aproveitar aí a oportunidade, que acho que essa é a minha última fala, né? Agradecer muito a minha equipe, né? Agradecer muito a minha subsecretária, agradecer muito a Marco, agradecer muito a todos os meus colegas, né? O Wesley, Rosana e todas as suas equipes, né? Porque a equipe pedagógica, ela não sobrevive à superintendência pedagógica sem o auxílio das demais equipes, né? A avaliação que nos dá o suporte, a gestão que acaba controlando, né? E acaba dirimindo os conflitos, os problemas, dando as soluções diretamente dentro das escolas. Então, agradeço muito a Eureka, todos a equipe da Eureka, que também vem tendo esse olhar com a SEDUC, né, de a gente propor, apresentar nossos problemas e eles trazerem a solução. E agradeço a nossa secretária, né, de ter oportunizado aí a gente essa ferramenta, essa possibilidade, né, essa construção que minha subsecretária faz todos os dias ali no setor pedagógico, né, com apoio e com o aval da nossa secretária. E eu espero que cada vez mais os professores, os estudantes usem o Professoria e peçam muito, nos deem muito, mas muito trabalho. Muitas dificuldades, porque eu digo sempre que o dia que eu não estiver mais aprendendo na minha profissão, eu vou me aposentar. Eu quero aprender, eu quero muito problema e quero agradecer a professora Roberta, a secretária, a Joilza, minha subsecretária do coração, a quem eu admiro, quem me inspira, esse sorriso, esse abraço que renova nossas energias. Flávia, minha irmã de alma, minha paixão. Eu tenho muita admiração por toda a equipe SEDUC e por toda a minha equipe. Muito obrigado, obrigado aos professores do Professoria, obrigado pessoal lá da Eureka de São Paulo. Vamos junto que nós temos muito trabalho ainda pela frente. Bom, então a gente falou de alegria, a gente falou da comemoração de 1 ano e falou de como é importante todas essas pessoas que participam para além, né, do que a gente tem comentado aqui. Então, simbolicamente, a gente vai convidar toda a equipe que está aqui no estúdio com a gente, parabéns. Vocês não estavam vendo ainda, para a gente cantar o parabéns de 1 ano do Professoria. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva a professoria! Viva a professoria! O Professoria Gente, todo mundo lá também de São Paulo. Eu sou de São Paulo, nosso beijo! Gente, nosso tempo está chegando ao fim, mas antes de nos despedirmos, quero agradecer a presença da Joilza, da Flávia, do Marco, todo o pessoal que entrou aqui com a gente para cantar parabéns. Muito obrigado a toda a equipe aqui do estúdio do Rio de Janeiro. Agradeço todos os participantes e espectadores por fazerem dessa live de 1 ano um momento especial. Convido você para continuar utilizando a Professoria, conhecer as novidades. E se a ferramenta ainda não faz parte do seu dia a dia, espero que após essa live a gente tenha conseguido deixar com mais vontade de experimentar e ver como ela pode te ajudar na prática pedagógica. Eu me despeço daqui e certamente nos vemos em breve. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui hoje. Sim, Rafael, muito obrigada. Obrigada a todos que nos acompanharam nessa tarde.
para celebrar a professoria conosco. Beijos. Beijos, beijos. Ah, que legal. Esse final ficou lindo.